Olá, eu sou o Dr. Fernando Amato, sou cirurgião plástico aqui no Instituto Amato e hoje eu estou trazendo o Dr. Carlos Henrique Lemos, anestesista. O Dr. Carlos é colega meu de faculdade, amigo e parceiro em muitas cirurgias, tanto fora quanto aqui no Instituto Amato. Então a gente trouxe ele aqui para falar sobre alguns temas de anestesia e hoje a gente vai falar sobre os tipos de anestesia. Uma dúvida que as pessoas têm, que as pessoas leigas têm, é sobre os tipos de anestesia que existem, para que servem, qual que vai ser a anestesia, por que tem que ser uma anestesia, por que tem que ser outra anestesia. Então, obrigado, Dr. Carlos, por vir aqui hoje e eu vou começar a pergunta falando o que é uma anestesia. Bom, olá, Fernando. Sempre um prazer estar aqui com você. É um prazer imenso fazer parte dessa equipe, desse trabalho de ponta que a gente consegue exercer aqui no Instituto Amato. A anestesia, a palavra, na verdade, é não sentir, né? É a ausência do sentir. Mas a anestesia, quando ela foi desenvolvida, ela era constituída de um tripé, né? Que é inconsciência, imobilidade e insensibilidade, ou anestesia, analgesia propriamente dita, né? Então é você anestesiar o paciente, ele não mexer, não sentir e não se recordar, né? Estar dormindo. Isso é a essência da anestesia, mas é claro que a anestesia evoluiu muito desde quando ela foi desenvolvida, né, como especialidade e foi descoberta até os dias de hoje. Legal. E assim, anestesia, quem que pode fazer anestesia? A anestesia é sempre realizada por médico anestesista, um médico especialista, anestesiologista que fez residência de anestesiologia. São 3 anos de residência mais a prova do título. Esse é o profissional que pode estar capacitado, habilitado para fazer a anestesia. Não, mas vamos só dar um ponto que a anestesia, ele está falando uma anestesia que tem sedação, que tem muitos outros medicamentos. A anestesia local, né, todo médico está habilitado a fazer, isso é importante saber, mas o anestesista ele tem uma função a mais durante uma cirurgia. Qual que é essa função do anestesista numa anestesia? A anestesia local, na verdade, os profissionais de saúde podem fazer, né? Então, o dentista faz quando a gente vai fazer um tratamento ortodôntico. A anestesia local é aquela anestesia pontual, né? Um pequeno território. Mas o anestesista, ele tem algumas funções, né? Então, essencialmente, quem é responsável por manter o paciente vivo durante a cirurgia é o anestesista. Independente das circunstâncias, se o paciente sangra, é o anestesista que repõe líquidos ou que indica a transfusão de sangue, se for o caso. Se o paciente desenvolve uma arritmia, é o anestesista que trata a arritmia. Qualquer complicação que venha a ter, colher exames durante a cirurgia, quem colhe é o anestesista. Fazer qualquer tipo de correção de algum exame é o anestesista que faz. O anestesista consegue interferir diretamente no sangramento do campo cirúrgico, então aumentando ou diminuindo a pressão do paciente, aumentando ou diminuindo a coagulação do sangue do paciente, né? Isso tudo é responsabilidade do anestesista, bem como qualquer outra função outra da cirurgia, porque o cirurgião está preocupado com a cirurgia, qualquer outra função além da cirurgia mesmo por si, quem é responsável por fazer ou administrar, né, conversar com a enfermagem, outros profissionais necessários, é o anestesista. Eu falo para os meus pacientes que a função do anestesista é cuidar do paciente enquanto eu estou concentrado na cirurgia. Então, tem muitos pacientes que perguntam, doutor, por que você não faz, dá um remédio na língua e faz anestesia local para mim? Assim, porque eu não vou conseguir fazer uma cirurgia e cuidar, ver se a pressão está boa, se a frequência está boa, se está respirando, se a saturação está boa. Eu não tenho essa capacidade de prestar atenção em tudo. E eu não acredito que alguém vai fazer tudo muito bem feito, está prestando atenção nisso e na qualidade do serviço que está atendendo. Então, quando a gente deixa de fazer uma anestesia local, é importante ter a presença de um anestesista para cuidar
do paciente, né? E até mesmo pacientes que são muito difíceis, têm muitas doenças, às vezes até mesmo numa anestesia local pura, é interessante a presença de um anestesista para estar cuidando do paciente, da segurança do paciente, da estabilidade hemodinâmica do paciente no intraoperatório. Então eu queria completar isso porque é importante o paciente saber dessa função do anestesista numa cirurgia. E quais são os tipos de anestesia que existem e para que elas servem? Bom, a anestesia você tem de vários tipos, né? Então você tem a anestesia geral, né? Que o paciente realmente dorme, apaga, e aí a anestesia geral subentende-se que o paciente ele perde a capacidade de manter a via aérea dele aberta, então ele perde a capacidade de tossir, ele precisa de assistência ventilatória. Às vezes ele até consegue respirar sozinho, dependendo de como o anestesista faça essa anestesia, mas na maioria das vezes ele perde essa capacidade, então ele precisa ser conectado a um ventilador, né, para continuar respirando. Essa é a anestesia geral. E você tem as sedações, que as sedações elas se dividem em leve, moderada ou profunda, né? E que a sedação ela interfere também com a sensibilidade, mas precisa, na maioria das vezes, ser complementada por uma anestesia local ou regional. E você tem as anestesias regionais, que é a RAC, a peridural, o bloqueio, né, de nervo. Então, o paciente que vai fazer uma cirurgia no braço, no ombro, faz um bloqueio aqui na região do pescoço, que aí anestesia todo o braço e aí a anestesia mesmo da cirurgia é o bloqueio. Ou o bloqueio pode ser feito só para uma analgesia pós-operatória. Mas, enfim, esses são os tipos de anestesia realizadas pelo anestesista, bem como a anestesia local, que você já pontuou, que aí o cirurgião pode fazer, o dentista. Ou, no caso de pacientes com várias comorbidades, com vários problemas de saúde, um paciente grave, tem o acompanhamento anestésico, que o anestesista ele é um médico de medicina intensiva. Então, se ele tiver qualquer problema de saúde durante a cirurgia, o anestesista está lá para intervir o mais rápido possível e diminuir, se não anular qualquer efeito deletério sobre o paciente. Legal. Mas eu tenho uma pergunta que os pacientes fazem e que gera, eles têm uma confusão dentro deles, que eles sempre vêm com essa pergunta, mas em quanto tempo demora para uma anestesia passar? Por que eles perguntam isso? Que eles acham que eles vão para casa e pode voltar a anestesia e eles não acordarem em casa. E isso é muito importante, porque a gente que trabalha num hospital dia, a gente precisa garantir que o paciente que sai de uma sala de cirurgia, que ele está seguro para ficar numa recuperação e logo depois ir para casa com segurança. Então, Carlos, a pergunta é: quanto tempo demora para passar uma anestesia? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta complexa, né? Porque, na verdade, aqui no Instituto Amato, a gente faz anestesia para cirurgias ambulatoriais. Os pacientes eles vão embora para casa no mesmo dia. Então, fazemos uma seleção de drogas que durem pouco tempo, mas que o paciente vá para casa sem sentir dor. Um detalhe, quando a gente fala drogas, a gente está falando medicamentos, né? Então, para não ter nenhuma confusão, a gente está falando medicamentos, né? E a gente chama de drogas porque a gente usa no intraoperatório, mas é medicamentos, né? São medicamentos. São medicamentos que são utilizados e são medicamentos lícitos para cirurgia, para anestesia. Sim. Não dá para comprar em farmácia, né? Só um hospital pode ter, né? Mas são medicamentos. Sim. Então, essa seleção de medicamentos, a gente seleciona remédios que têm um período de ação e que o paciente vá sair daqui sem dor, que dê tempo dele passar na farmácia, comprar os remédios que ele vai tomar em casa para não ter dor,
começar a tomar esses remédios e passar o pós-operatório o mais confortável possível. Então, a anestesia está fazendo efeito durante todo esse tempo. Só que esse é o efeito analgésico, né? O paciente sai daqui acordado. O paciente ele acorda entre 5 a 10 minutos depois da cirurgia. É o tempo que ele leva para acordar. Acabou a cirurgia, fez o curativo, desligou os medicamentos que mantêm o paciente anestesiado, 5 a 10 minutos ele acorda. Ele ainda tem um lapso de memória que é variável, varia de meia, 1, às vezes 2 horas de pós-operatório, que ele está acordado, ele está consciente, ele responde, mas ele não fixa a memória, então ele pode não se recordar daquelas horas. Mas ele sai daqui plenamente consciente, capaz, sem nenhum tipo de repercussão. Claro, a gente sempre orienta, não pode dirigir, né? Não pode tomar grandes decisões a respeito da vida. A gente pode sempre brigar com o cônjuge, né? Porque a gente culpa sempre os remédios da anestesia. Mas aí é um assunto para um outro dia. Não pode pagar conta, não, né? Não pode pagar conta. Pode evitar essas grandes decisões, acho que pagar a conta, deixa pro dia seguinte, né? Tá ótimo. Outra pergunta dessas anestesias que a gente falou, qual anestesia mais segura? A anestesia mais segura é sempre a mais indicada para o paciente, tá? Não necessariamente a mais confortável, mas é sempre a mais indicada. Lógico, aqui a gente está falando de cirurgias agendadas, em regime ambulatorial, né, de hospital dia, que o paciente vai embora para casa. Normalmente a gente combina ou uma anestesia geral com bloqueio, ou a sedação com bloqueio, ou sedação com anestesia local. Isso varia muito da cirurgia e do paciente, tá? Agora, em situações de emergência, aí você tem que sempre preservar ao máximo o paciente, e aí isso pode ser fazer uma anestesia geral, isso pode ser fazer um bloqueio periférico, isso pode ser fazer uma RAC. Cabe ao anestesista fazer uma avaliação criteriosa do paciente e da cirurgia, e aí sim optar qual é a anestesia mais indicada, e vale dizer que essa não é uma decisão unilateral do anestesista. Isso é conversado, anestesista, cirurgião e paciente. O paciente, ele é responsável pelo procedimento ao qual ele se submete e ele deve participar da escolha. Se o paciente disser, eu não quero fazer uma RAC anestesia, por exemplo, ele tem plenas condições e pleno direito de vetar essa anestesia, desde que o anestesista esclareça, pontue e, enfim, precisa entrar num acordo. Então, assim, não precisa sempre entubar, né? Entubar, eu digo passar o tubo de ventilar para poder ventilar o paciente. Então, não precisa ser intubação. Mas intubação é perigosa? A intubação, ela é um procedimento invasivo, né? Existem alguns riscos ao procedimento, então às vezes um paciente que tenha uma intubação difícil, né, que seja difícil colocar o tubo na traqueia, às vezes pode machucar um pouquinho a boca, quebrar um dente, graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas isso são riscos inerentes, mas são riscos controlados. Quando o paciente, quando ele é avaliado pelo anestesista, ele já avalia se ele é um paciente possivelmente difícil de ser intubado. Se ele for um paciente aparentemente difícil de ser intubado ou já sabidamente, né, através de cirurgias anteriores, anestesias anteriores, difícil de ser intubado, o local onde vai ser feita a cirurgia e a anestesia tem que ter recursos para pacientes que têm as chamadas via aérea difícil, tá? Para esses pacientes a gente tem vários recursos também, diferentes tipos de fio-guia, o laringoscópio, né, com câmera na ponta que a gente vê direitinho o tubo entrando na traqueia, né, fibroscopia, que é como se fosse um endoscópio que a gente usa para auxiliar na passagem. Isso tudo tem que estar à mão do anestesista, e aqui a gente
dispõe de todos esses artifícios. E para finalizar, eu quero saber qual é o papel do anestesista para a recuperação do paciente, para o paciente ter uma recuperação melhor e mais rápida. Bom, isso é realmente algo que faz diferença. O anestesista já há muito tempo deixou de ser aquele cara quase dormindo, cuidando do cara quase acordando, que é o paciente, né? Que é a brincadeira que os cirurgiões e os anestesistas têm. Hoje em dia, o anestesista consegue interferir diretamente no resultado da cirurgia, na recuperação do paciente e na alta do paciente. Então, o anestesista consegue pesar diferentes medicamentos, tá? Para fazer com que o paciente sangre menos, o paciente acorde mais rápido, que ele retome todas as suas competências o mais rápido possível. Então, associar a anestesia, a sedação com bloqueios para que o paciente tenha uma fisioterapia mais adequada, mais efetiva, que tenha menos dor, e tendo menos dor ele respira melhor, ele anda melhor, ele andando melhor, o intestino funciona mais rápido, a bexiga funciona mais rápido, ele faz xixi, ele come. Tudo isso devolve as funções para o paciente o mais rápido possível, e você tem formas de fazer a anestesia que diminuem a resposta inflamatória do paciente no intra e no pós-operatório. Então você tem uma recuperação mais rápida, você tem um resultado estético melhor, você tem uma cicatrização melhor do paciente. O anestesista consegue interferir no grau de sangramento do paciente no intra e no pós-operatório através de drogas. Então a cirurgia é mais rápida. Se a cirurgia é mais rápida, a recuperação do paciente é mais rápida. O grau de infecção pós-operatório é muito menor numa cirurgia mais rápida do que numa cirurgia mais longa. Então, hoje em dia, o anestesista é parte integrante ativa da cirurgia, e é muito importante o anestesista ter essa relação com o cirurgião de confiança e de trabalho em equipe. Isso realmente faz toda a diferença para o paciente, para o cirurgião, para o anestesista e para o resultado cirúrgico. Legal. Então, eu queria agradecer a presença do Dr. Carlos, anestesista, trabalha em parceria aqui com a gente no Instituto Amato. Queria agradecer a presença deles, queria pedir que curta, que compartilhe esse vídeo com quem tem alguma dúvida de anestesia, que comente, se ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de tema, tanto de anestesia, de cirurgia plástica, algum outro tema de saúde, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Dr. Carlos. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui.